Bom dia, sou o professor Guilherme Henrique, seja muito bem-vindo para mais uma aula de Física. O nosso tema de hoje, para os alunos do primeiro ano do ensino médio, são as famosas leis de Newton. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade que tem por final 204 de Ciências da Natureza e suas tecnologias, que na verdade podem ser aplicadas para todos os anos do ensino médio. A descrição diz que é elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo, com base na análise das interações gravitacionais com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Os objetivos da nossa aula é identificar o conceito de força como a causa da mudança dos movimentos, identificar as leis de Newton no nosso cotidiano e compreender a relação matemática entre massa, aceleração e força. Certo? Baseado no nosso tema transversal de ciência e tecnologia, quero que você responda uma questão norteadora aí no seu caderno. Considerando a grande massa de um foguete, como é que você explica a sua decolagem, a sua partida de forma vertical? Responda no seu caderno. Nas aulas anteriores, nós abordamos temas sobre movimento, suas relações matemáticas, no que diz respeito à aceleração, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Mas hoje nós falaremos sobre o que causa esse movimento e o que explica essas condições. E as leis de Newton podem nos dar uma resposta. Bom, como o próprio nome sugere, essas leis foram propostas pelo físico inglês Isaac Newton no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicado em 1686. Essas leis foram divididas em 3 partes. Bom, vamos para a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. O enunciado diz o seguinte, que todo corpo tende a permanecer em seu estado de movimento, a não ser que haja uma força externa atuando sobre ele. Bom, vamos dar um exemplo do que quis dizer esse enunciado. Imagine uma bola, pode ser essa bola que está parada aqui no nosso slide. Se ninguém mexer com ela, ela vai ficar assim. Ela só muda o seu estado de movimento se uma força externa atuar sobre ela. Ou seja, alguém chegar e chutar ou a empurrar. Se a força resultante sobre a bola for nula, ela permanece parada. Muitos pensam que essa lei se aplica apenas com objeto em parada, em repouso, né? Mas não é assim não. Objetos em velocidade constante, ou seja, aqueles movimentos que não têm aceleração, também estão se movimentando sem força resultante alguma. Só haverá mudança de velocidade se uma força externa agir sobre ele. Bom, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, é uma consequência direta da lei anterior. Diz que quando uma força aplicada a um corpo de massa qualquer, o seu movimento sofre uma aceleração, certo? A lei é acompanhada de uma fórmula que estabelece uma relação entre força, massa e aceleração. Nós definimos que a força sobre o objeto é igual ao produto da massa do objeto pela sua aceleração. Cuidado com as unidades de medida, ok? Força, unidade de medida é o Newton, massa é o quilograma e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. A terceira lei de Newton completa as outras leis dizendo que para toda a força de ação existe uma força de reação com a mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos opostos. Vamos dar um exemplo? Se eu aplicar uma força sobre um objeto, o objeto reage exercendo uma força sobre mim, com a mesma intensidade, com a mesma direção horizontal, mas em sentidos opostos. Isso explica a nossa questão norteadora. Os gases da combustão do foguete, ao saírem da câmara de combustão, exercem uma força na direção vertical no sentido para baixo, e o empuxo reage com a mesma direção vertical, só que o sentido para cima, fazendo o foguete subir.
Vamos para um exercício aqui de aplicação. Vamos lá, gente. Determine a aceleração adquirida por um corpo de massa de 2 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de intensidade 8 newtons. Bom, vamos fazer um esqueminha aqui. Ele falou que nós temos um corpo de 2 kg. Vou representar esse corpo com uma bolinha, certo? Nós sabemos que tem 2 kg aqui. E esse corpo está submetido a uma força nós representamos força com um vetor, está submetido a uma força de 8 newtons. E ele pede para calcular o que? A aceleração, certo? Usamos o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força é o produto da massa pela aceleração. Vamos lá aplicar os valores? Força, eu tenho aqui 8 newtons, que é a força, e eu tenho a massa, que é 2 quilos, certo? E ele pede para calcular a aceleração. Manipulando a nossa fórmula, isolando o A, nós temos que a aceleração é 8 dividido por 2, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, um corpo de 2 kg submetido a uma força de 8 newtons sofre uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Essa daqui são as minhas referências. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.